sozinho não estou contigo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 7 de setembro de 2023. Vamos estar dando início a mais um devocional, a mais uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E hoje é uma data muito importante para o Brasil, né? Hoje é dia da independência do Brasil. E que essa data, como ela é importante para o Brasil, que seja também o dia da nossa independência, independência dos nossos pecados, que nós não somos dependentes de pecado, nós não somos dependentes de Satanás, mas nós somos dependentes da presença do Senhor. A nossa dependência é outra, a nossa dependência vem do céu, vem das mãos do Senhor, e que a gente venha ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Então vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá no capítulo 19, no versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. E segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças de Eleazar, o sacerdote, o Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Queridos, aqui nós vemos a força de um líder curado, um líder sarado, o qual era Josué. E Josué, como eu falei ontem, Josué era aquele fominha da presença do Senhor. E como fominha da presença do Senhor, ele não teve fome pelas coisas da terra. O que significa isso? Ele teve o mesmo caráter de Cristo. Ele veio, ele serviu toda a comunidade, toda a nação, repartiu as terras para todos e ele ficou por último, queridos. Após ele ter feito todo o trabalho, de ter ajudado aquele povo a conquistar, das lutas, de tanto serviço, para que as pessoas pudessem ser livres de tanto desejo que ele tinha de colocar todos na terra ali da promessa. Ele não era um cara ambicioso que ficou preocupado só com o que ele iria herdar, qual que era a porção dele na terra. Não, ele preocupou primeiro em servir aos irmãos ali, de colocar todo mundo nos devidos lugares. E uma coisa que eu fico impactada, porque mesmo ele tendo colocado todos ali nas suas terras, após ele ter direito de restabelecer dentro das terras as quais o Senhor tinha prometido para ele, ele teve um outro trabalho, queridos. Ele teve o trabalho de reedificar a sua própria terra. O trabalho dele não terminou só porque ele ajudou a outros, ele continuou reedificando. Então era um líder que estava em constante movimento, em constante restauração, em constante trabalho para a obra do Senhor. E isso é maravilhoso. Então nós vimos o caráter de Josué com o mesmo caráter de Cristo. Claro que Cristo, ele é uma porção muito maior daquilo que homem nenhum pôde executar. Jesus, ele fez na excelência, né? Então o que nós vimos de Jesus? Que ele veio aqui, ele abriu mão dos seus direitos, das suas posses espirituais, para esvaziou de si mesmo para vir nos servir, queridos. Ele abriu mão de tudo para ser servo, para derramar o teu sangue ali por nós, para alimentar aqueles que estavam doentes, para sustentar as ovelhas que estavam perdidas, as ovelhas que ficaram sem pastor, as ovelhas que estavam aqui sendo traídas por um sistema de religiosidade a qual elas não conseguiam ser curadas, não tinha perdão, não tinha nada, era só um sistema religioso que governava naquela época, e Jesus veio quebrar uma estrutura de religiosidade e implantar os céus aqui na terra, veio trazer a realidade do céu, a bondade, o amor, a justiça de Deus sobre esse povo. E algo que me chama a atenção no capítulo de Lucas 7, a partir do versículo 33, o título da minha Bíblia está assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe os pés com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento.
Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Queridos, vou parar por aqui só para trazer uma adenda aqui nessa história. Um fariseu, ele tinha preparado toda uma estrutura. Ele era um escriba, ele tinha preparado toda uma estrutura para receber Jesus, uma mesa bonita, talvez uma comida bem farta na tua mesa, né? Talvez toda a estrutura externa estava perfeito perante aos olhos ali de Jesus, mas Jesus, ele vai elogiar e ele vai defender uma mulher que entra com um vaso de alabastro e ela se derrama diante dos pés de Jesus, ela beija, ela chora, ela sabe quem ela era, mas ela viu a bondade e o amor de Jesus ali, e ela não se importou com as críticas daqueles fariseus que se achavam perfeitos, que não tinha pecados, que só sabia apontar, porque dentro do coração daquele homem, daquele fariseu, ele tinha acusação, ele tinha condenação sobre aquela mulher. Quem é ela para tocar em Jesus? Olha o passado dela, olha o que ela fez, porque os fariseus, ele tem acusação na ponta da língua, mas aquela mulher, ela sabia da tua identidade, ela sabia quem ela era, ela sabia qual pecador ela era, mas ela sabia que ela precisava somente de adorar o Senhor, que se ela chegasse aos pés daquele homem, o qual ela viu amor, ela viu bondade, ela sabia que ela poderia receber a cura para tua alma, que a sua identidade poderia ser curada, que a tua história poderia ser transformada. Mas aquele fariseu, ele estava sentado na mesa, ele tinha preparado uma melhor estrutura, uma estrutura física, mas o seu coração não estava preparado para receber aquilo que vinha do céu. E Jesus enche aquela mulher, ele justifica aquela mulher perante aqueles fariseus, foi ele que justificou. A mulher não abriu a sua boca para se justificar diante de homens, ela sabia que estava ali o teu advogado, e ela ficou calada porque ela adentra aquela casa, talvez ela nem tinha sido convidada para estar ali naquele lugar, talvez ela não foi convidada, ela não era bem-vinda no meio daqueles fariseus, mas ela quebra toda uma estrutura de religiosidade e ela avança diante de Jesus e fala assim: eu quero receber a minha parte, assim como Josué, que ficava na porta, na tenda ali esperando um pouquinho para aprender de Moisés ali o que ele recebia. Aquela mulher também ficou aos pés ali de Jesus, querendo receber a sua herança, querendo receber a sua parte em Deus. E ela não se preocupou com as críticas, ela não se preocupou quem estava ao redor dela. Ela simplesmente se entregou aos pés de Jesus e o adorou e serviu ele com toda a tua verdade e com toda a tua fé. E aí Jesus pega e fala diante daqueles homens, fala assim: filha, a tua fé te salvou, você está livre, você está perdoada. Mas aqueles fariseus, o que eles tinham na ponta do coração era tanta acusação, queridos, era tanta injustiça, era tanta maldade, porque eles se achavam bons. E Jesus, ele fala na palavra dele: eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. E que bom que a gente tem a oportunidade hoje de se dobrar diante dos pés de Jesus e confessar a ele o quão doente nós estamos, ou o quanto que nós precisamos, o tanto que nós precisamos ser dependentes da presença dele. Ele quer pessoas que têm coragem de se rasgar e de aceitar as suas debilidades e não tem vergonha de assumir quem é, porque aqueles fariseus que se faziam de santos, de corretos, de puro, estava cheio de imundícias dentro do teu coração. Mas aquela mulher não, ela sabia o quão sujo, quão imunda ela era, e ela não teve medo de assumir, sabe, queridos? E hoje Jesus veio falar com nós aqui. Nós não devemos temer a homens, nós não devemos temer a julgamentos humanos para estar na presença do Senhor. Nós somos livres, nós já fomos livres, o véu se rasgou para nós, não existe estrutura religiosa, não existe nada que possa impedir você de receber a bondade de Deus sobre a tua vida. Não existe homens que possam paralisar a obra do Senhor, queridos. Hoje nós somos livres, que você venha ter o coração liberto, ter um coração quebrantado diante do teu Pai que te justifica diante de todo um sistema.
Que você possa viver e experimentar a liberdade em Cristo e se calar diante das calúnias, diante das acusações, que você venha se calar, deixa o Senhor justificar para você. Ele é o teu advogado, ele vai ser o teu juiz, ele é a tua defesa. A única coisa que você tem que fazer é adorar o Senhor e desejar ser curado de verdade, desejar viver a boa vontade do Senhor sobre a tua vida, sabe? Não é simplesmente ser um pregador ou ser uma pessoa que ministra a palavra ou que está na igreja fazendo tantas coisas, não. Que o nosso desejo seja estar aos pés de Cristo todos os dias da nossa vida. Que o nosso desejo seja a dependência total do Senhor. Que o nosso desejo seja simplesmente ajoelhar aos pés dele e clamar e pedir misericórdia todos os dias, porque nós precisamos. Ontem eu estava ministrando na igreja e algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós não devemos fazer força para frutificar. Nós não temos que fazer força, nós temos que simplesmente ficar na presença dele. Simplesmente buscar a presença dele, descansar nos pés dele. Sabe, queridos, então para a gente estar concluindo esse devocional de hoje, para a gente entender como que Jesus quer que a gente seja seus seguidores, vamos estar lendo lá em Mateus 8, no versículo 18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem, e aproximando-se dele um escriba: Mestre, aonde quer que eu fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os teus mortos. Queridos, o que Jesus estava falando com os seus discípulos? Para quem quer ser discípulo. Não é só simplesmente um seguidor de Jesus, não. Para quem quer ser discípulo, tem que entender que Jesus, ele veio aqui, ele não veio para adquirir posses terrenas. Ele não estava preocupado com aquilo que ele iria adquirir aqui na terra, porque ele sabia qual que era a sua herança no céu. Ele veio aqui para entregar para a gente o direito da gente herdar com ele aquilo que já tem promessas liberadas no céu para nós. E assim como Josué, que não teve pressa de herdar a terra prometida, de herdar a parte dele, assim também que nós não venhamos ter pressa para a gente adquirir a herança que Deus tem para nós, que a gente vá trabalhando, que a gente vá fazendo a obra, que todos os dias o nosso desejo seja permanecer em Cristo, estar em Cristo, porque, consequentemente, a nossa trajetória aqui, a nossa fidelidade e o nosso amor a Jesus, ele vai nos dar o direito de herdar a terra prometida junto com ele. Amém? Mas que a nossa pressa, o nosso desespero não seja para adquirir de qualquer forma, de qualquer maneira, com pressa, sabe? Querendo aparecer, porque aquele fariseu, ele estava falando assim: Senhor, o que eu posso fazer? E Jesus fala com ele assim: olha, eu não tenho nem lugar para repousar a cabeça. Por quê? Porque os fariseus, os escribas naquela época, eles tinham toda uma estrutura, eles tinham uma sinagoga, eles tinham lugar para poder estar ali, para aparecer mediante uma sociedade. Mas Jesus não, Jesus ele não tinha nada. E para quem quiser seguir Jesus vai ter que abrir mão de conforto, de estrutura, de tudo aquilo que a terra oferece, para servir a ele de todo o coração, porque nós não estamos firmados em estruturas humanas. As nossas estruturas, ela tem que ser espiritual, e nós temos que nos mover conforme Jesus se movia naquela época. Se Jesus quiser nos colocar dentro de estruturas grandiosas, amém. Se quiser estrutura pequenas, amém. Mas que a nossa verdadeira estrutura está firmada nele, que nós não venhamos ser como fariseus, como escribas, que estavam preocupados com títulos, com religiosidade, com status, com coisas que vêm de homens. Que a nossa maior reputação, que a gente venha buscar ser aprovado por Cristo, como aquela mulher que lavou os pés de Jesus ali, diante daqueles fariseus e diante daqueles escribas, mas ela estava sendo aprovada por Deus. E aqueles escribas que prepararam toda uma estrutura, talvez a melhor estrutura que eles tinham, estavam sendo desaprovados aos olhos do Senhor. Então que nós venhamos nessa manhã, queridos, ser aprovados por Cristo, estar debaixo das mãos poderosas dele, porque é Deus que sonda os nossos corações e as nossas motivações, e que as motivações nossas estejam de acordo com a vontade do Senhor para nós. Amém? Que Jesus abençoe vocês, que tenham um ótimo feriado em nome de Jesus.